Olá, nessa videoaula de hoje vamos determinar as forças existentes no sistema de forma com que mantenha um ponto em equilíbrio. Então, é o chamado equilíbrio do ponto material, que estabelece as condições que a soma das forças horizontais tem que ser igual a zero e a soma das forças verticais também tem que ser igual a zero. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, como já vimos anteriormente, é determinar os ângulos em relação ao eixo horizontal. Esse ângulo aqui, um ângulo de 30 graus, está em relação à vertical, precisamos trabalhar com um ângulo em relação à horizontal. Então, no caso, se eu tenho aqui 90 graus, desconto 30, tenho 60 graus. Esse ângulo é um ângulo de 60 graus, eu quero um ângulo que trabalha na horizontal, então o que falta para 90, 30 graus. Só que agora apareceu uma novidade. Aqui, só dando um zoom para todo mundo poder ver, eu tenho um triângulo 3, 4, 5. Então aqui eu vou ter que trabalhar com proporcionalidade para poder determinar quais são as componentes vetoriais dessa força. Então, para isso, eu vou construir um triângulo aqui 3, 4, 5 e vou estabelecer a relação para as componentes. Então, a componente horizontal, que é paralela ao cateto igual a 4, e a componente vertical, que vai ser, ou melhor, a componente horizontal, que é paralela ao cateto igual a 4, e a componente vertical, que é paralela ao cateto igual a 3. Então, aqui eu vou ter a minha componente, que eu vou chamar de F1x, e aqui a minha componente que eu vou chamar de F1y. Então, para montar essa proporcionalidade, o que nós vamos fazer? Esse valor de cateto 3 corresponde ao vertical. Então, esta componente vai ser o quê? Vou pegar este lado e vou dividir pela hipotenusa. Então, eu vou ter lá 3 quintos. 3 quintos de quem? De F1. Então, essa vai ser a componente vertical. Por quê? Estou trabalhando com esse cateto na vertical. Mesmo procedimento, eu vou trabalhar com a componente horizontal. Então, vou pegar o valor do cateto igual a 4, dividir pela hipotenusa, que é 5, e multiplicar por F1. Então, esse aqui vai ser o F1x. Então, observamos que essa força já está decomposta em F1y e F1x, e vou trabalhar no quadro, como nós já fizemos anteriormente, né? Construção do quadro, bem importante na hora de você poder fazer a soma das equações. Então, para esse caso, tem um sistema com 3 forças, e a resultante para o sistema estar em equilíbrio tem que ser igual a zero. Então, vou escrever aqui quais são as minhas forças, as componentes horizontais e componentes verticais. Lembrando que, como o sistema está em equilíbrio, resultante vale zero, tanto para x quanto para y. Vou pegar minha primeira força F1, que eu já fiz a decomposição dela aqui. Então, F1 está localizada no quarto quadrante. Então, meu F1x está aqui, meu F1y está para baixo. Então, meu F1x ele corresponde a 4 quintos de F1, 4 quintos de F1 igual a 0,8 F1. 4 dividido por 5, 0,8. Fy, 3 quintos de F1, 3 dividido por 5, 0,6 F1. Como essa componente aponta no sentido positivo de x, isso aqui vai ser positivo. Essa componente aponta no sentido negativo de y, ela vai ser negativo para essa tabela. Continuando aqui, vou projetar a força F2 agora. Então, força F2 é uma força do terceiro quadrante, vai ter uma componente para baixo, uma componente para a esquerda, então caracteriza uma força para a esquerda, uma força para baixo. Então, ambas negativas, tanto para x quanto para y. F2
projetando em X, eu vou trabalhar com o cateto deitado, cateto com sono, vou usar cosseno. F2, cosseno de 30. Mesma coisa vai valer para Y, né? Usando um ângulo de 30 graus. Vai ser um cateto em pé, cateto sem sono, seno, 30. E a força de 400 newtons, que eu estou projetando para X e para Y. Só que agora não posso esquecer que eu vou ter que trabalhar com um ângulo de 60 graus. Então, tem uma componente para cima, uma componente para a esquerda, componente para a esquerda em X negativo, componente para cima em Y positivo. Então, projetando essa força, cateto deitado com sono, então vai ficar 400 cosseno de 60, 400, projeção Y, tá? Seno de 60. Agora precisamos trabalhar com os valores para cada um deles aqui. Então, aqui eu vou ter um F2 que multiplica 0,866, que é quanto vale o cosseno de 30. F2 que multiplica meio, que é quanto vale o seno de 30. 400 vezes meio, que é quanto vale o cosseno de 60. E 400, seno de 60, 400 vezes 0,866, que é o seno de 60. E com isso, nós fizemos a projeção para poder determinar a força resultante desse sistema. Então, temos que montar um sistema de duas equações, onde soma das forças em X tem que ser igual a zero, que seria essa coluna, 0,8 F1 menos 0,866 F2 mais 400 vezes meio, 200. Isso aí tem que ser igual a zero. Vou chamar isso aqui de equação 1 para o meu sistema. Vou partir agora para a equação 2. Somatório das forças em Y igual a zero, menos 0,6 F1 mais meio de F2 mais 400 vezes 0,866. Isso aí vai dar um valor de 346,4, e tem que ser também igual a zero. Então temos um sistema aí de duas equações, duas incógnitas, onde nós vamos ter que isolar uma das equações para poder resolver esse sistema. Para não ficar tão extenso, eu vou fazer a resolução disso daqui numa próxima videoaula. Então a ideia era montar primeiro o quadro para um sistema que tem equilíbrio, né? E depois ter a montagem das duas equações para a gente poder trabalhar na resolução e determinar cada uma delas para esse exercício, que nós vamos resolver na próxima videoaula.